Fala pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar falando contigo aqui. Meu nome é William Cândido e no vídeo de hoje eu trouxe mais um gatilho para a gente utilizar no gráfico Renko, tá certo? Antes de começar, só peço que você se inscreva no canal, marque o sininho ali, que aí você vai ficar recebendo todas as notificações dos conteúdos novos que vamos colocar aqui. E também peço para você dar aquele joinha, dar aquele like, para dar aquela fortalecida aqui, tá bom? Então, vamos lá. O que seria esse setup? Ele seria utilizado no gráfico Renko, como eu já disse, e esse setup ele consiste em utilizar três médias, todas exponenciais, sendo uma de 9 períodos, que seria uma média que vamos considerar de velocidade rápida, uma média intermediária, que ela vai trabalhar com 34 períodos, também exponencial, e uma de 144 períodos, exponencial também. Seriam essas três médias. No caso aqui, no meu gráfico, elas seriam a rosa, a média de 9 períodos exponencial, a verde em 34 períodos exponencial e 144 exponencial a vermelha, tá bom? E, como você já sabe, o gráfico Renko ele é atemporal, ele se movimenta por price action, ou seja, pela ação do preço. Então, o gráfico Renko é basicamente isso. E você sabe que cada Renko equivale a um tick. Tranquilo? Varia também de um software para outro. Eu utilizo o Trade. No Profit pode ter um outro padrão, mas enfim. O conceito é basicamente o mesmo. Ele se movimenta de forma atemporal. Cada box fecha em um determinado período de pontos. Aqui fecha em 65 pontos cada Renko, cada box, tá certo? O que consiste esse formato aqui para a gente utilizar para os nossos gatilhos de entrada? Bom, vamos analisar aqui o final do dia de hoje. Bem essa região aqui é o final do dia de hoje. A gente tem aqui um gatilho de entrada, que deu uma boa pontuação até. Olha só, a gente verificou, a gente vai analisar alguns fatores, né? O primeiro fator que a gente tem que analisar é o nosso ponto de entrada. De acordo com essa estratégia, você irá sempre utilizar um gatilho de entrada para compra sempre que o preço estiver acima das três médias. E você vai utilizar um gatilho para venda sempre que estiver abaixo das três médias. Tá certo? Então, se o preço subiu acima das três médias, você tem um gatilho de compra. Desceu, você tem um gatilho de venda. Quando ele está nesse formato de leque aqui, aproximadamente, vamos chamar de um leque, é muito bacana você estar trabalhando. Por quê? Ele já está ali meio indicando que vai começar a subir. Claro que eu não vou dizer que é uma estratégia com 100% de assertividade, porque isso não existe. Tá bom? Então, o que seria? A gente teria aqui um gatilho de entrada em que ponto? Eu considero um gatilho de entrada quando a gente verifica aqui que o preço encostou na última média que estava por cima, no caso a de 144 ou a vermelha estava por cima, e ele rompeu. No que ele rompeu, eu considero a entrada após o segundo box. Ou seja, ele ia entrar, desconsidera esse aqui deu início ao gatilho, e após o segundo box, acima das médias, eu faria uma entrada. Então, eu marcaria um ponto de entrada bem aqui, ó, bem nesse ponto aqui. Quanto seria assim? Seria considerado, eu considero um tick, ou seja, movimentou 5 pontos após o fechamento, para o sentido que eu quero, eu faço a entrada, beleza? Então, a entrada seria bem nessa região aqui. Aqui seria o nosso ponto de entrada, ok? Então, a gente faria a entrada aqui. O nosso stop, aí que entra uma análise mais aprofundada e pessoal. Por quê? O stop loss sempre é recomendado o stop técnico, ou seja, um stop que fica no fundo anterior. Ou seja, no caso aqui, a gente usaria isso aqui, esse fundo de stop loss. Deixa eu colocar aqui já na cor certinho, para ficar mais fácil da gente ilustrar tudo, tá bom? Então vamos lá, o stop loss ficaria bem nessa região. Então, o stop loss ficaria bem nessa região, tá certo? E agora vem a parte pessoal. Cada um tem um capital disponível para day trade, para swing trade, para ações, enfim. Cada um sabe do seu capital.
E também você tem que ter em mente quanto você pode, de acordo com o seu capital, quanto você pode despender ali em operações. Por quê? Vamos supor uma estratégia que tenha 70% de acerto, que é uma estratégia com boa assertividade. Você teria 30% de chance de ser estopado, ou seja, de chegar a buscar o seu stop loss. Então, se você está entrando nessa opção, o stop técnico recomenda ser aqui, o que você faria? Você buscaria, calculava aqui quantos pontos seriam necessários. Claro, você tem que fazer esse cálculo aqui no movimento do mercado, tem que ser algo assim muito rápido, né? Então você tem que pegar essa velocidade, esse time aí do mercado certinho, tá bom? Então aqui seria em torno de 500 pontos. Você pensaria, olha, dão 500 pontos, dão em torno de, vamos dizer, vão dar 100 reais. 100 reais. É possível eu entrar nessa operação? Se é possível, vamos seguir aqui a operação e vamos andar no mercado, acompanhar o mercado junto. Beleza. Então vamos supor aqui, você se enquadrou dentro de tudo aqui, você entrou no gatilho, bem no ponto do gatilho aqui, e agora você quer saber o seu alvo. O que eu recomendo de alvo é sempre a projeção de 1 para 1 ou mais. Então vamos lá. Eu vou projetar aqui utilizando a ferramenta projeção de Fibonacci. Vou projetar do meu ponto de stop até o meu ponto aqui, meu gatilho, que seria nesse candle, e estenderia até o meu ponto de entrada. Beleza. Aqui seria o ponto que eu consideraria. E olha só que interessante. Desse ponto aqui, ele chegou a alcançar 2 vezes o meu risco. Ou seja, olha só, ele subiu em torno de 1000 pontos do ponto de entrada. Quase isso, 900 pontos. Ou seja, considerando aqui, eu teria praticamente 2 vezes o meu risco. Então, no caso aqui, seria um trade perfeito. Por quê? Ultrapassou o nosso ponto aqui. Vou colocar aqui quais são os 3 pontos que eu considero de saída, tá? Para ficar mais fácil para a gente ilustrar. Vou deixar todos em verde, tá? Pontos diferentes, mais verde. Olha só. Encostaria. Não seria muito preciso, mas pegaria até 2 vezes o meu risco-retorno. Então, essa é uma opção. Agora, no caso, vamos supor, você entrou no trade. Só que você entrou, mas sua análise não foi muito... assim, você falou, nossa, não devia ter entrado, ou foi muito risco. O que você pode fazer para minimizar? Bom, se o mercado está indo a seu favor, o que você analisa? Como o Renko ele é price action, você traça uma linha aqui de um ponto que ele começou a fazer uma correção. No caso, ele fez bem aqui, ó. Deixa eu puxar aqui, ó. Ele fez uma correção bem nessa região. Nessa correção, o que você faz? Você traça uma linha aqui e puxa aqui essa linha. Beleza. Deixa eu colocar em outra cor aqui para ficar mais visível. Pronto. Você traça essa linha. O que você pode fazer? O que seria uma sugestão? Assim que ele romper esse ponto aqui, onde ele começou a ter uma certa rejeição, você analisaria, olha, será que esse mercado vai continuar? Vamos utilizar 2 aqui indicadores. Primeiro, você utiliza aqui o volume, olha. Ele caiu, mas foi um volume abaixo da média. Aqui chegou um volume, mas não sei, tá meio com cara de exaustão. Aqui ele rejeitou toda a descida e voltou a subir, olha só. E logo em seguida ele fez um volume acima da média e fechou outro box. E dali ele continuou. Qual seria uma opção aqui para você? Você já poderia utilizar o stop gain. O que seria o stop gain? Você poderia ser estopado, mas caso isso acontecesse, seria um stop num ponto onde você não teria prejuízo, você teria lucro. Nesse caso aqui, nesse andamento aqui, como o mercado seguiu aqui tudo certinho, você poderia fazer o quê? Você poderia vir aqui, pegar o seu stop, certo? E mover ele para cá. Com essa movimentação aqui, você já conseguiria ter um lucro de em torno de 140 pontos. E poderia encerrar seu trade, liquidar aqui no 100%, ou então resolver levar até onde ele for. Aí, por exemplo, depois, onde aconteceu um outro movimento assim, foi bem aqui. Aí o que aconteceu? Quando ele rompesse esse topo aqui e fechasse um box, você poderia mover o seu stop daqui para cá. E olha só, você já garantiria uma vez seu risco retorno, se você fosse estopado aqui, continuasse até aqui, né? Ou você poderia encerrar aqui uma vez e meia, tudo tranquilo, tudo perfeito. Mas caso você continuasse, você seria estopado nessa região, mas seria estopado aí com
530 pontos aproximadamente. Ou seja, você seria estopado no gain em torno de 500 pontos, R$ 100 para um contrato. Seria um valor assim ótimo, creio eu, né? Um valor muito interessante. Então, olha só como essa estratégia é bem bacana. E ela segue ali fortes tendências. Você vai seguir as tendências do mercado e não vai ficar entrando tanto em lateralização. Tem quem gosta de trabalhar lateralização, porém aqui ele é focado a fortes tendências, tá certo? Vamos achar aqui um movimento para venda. Eu acho que foi no dia de ontem. Teve uma boa movimentação para venda. Vamos dar uma olhada aqui. O dia começou bem aqui. Olha, forte movimentação para venda aqui. Vamos dar uma olhadinha. Ele começou, ele indicou até uma alta, olha só, deu um gatilho de entrada numa alta bem aqui, ó, bem nessa região, ele já deu um gatilho de entrada e deu um bom gain, um bom resultado aqui. Olha só, nós fizeríamos uma entrada aqui, ó, 1, 2, o terceiro, que seria o que estava fora da média, faríamos uma entrada. Faríamos uma entrada bem nessa região aqui, olha só. Uma entrada aqui, nosso stop poderia ser aqui, caso quisesse segurar um pouco mais, ter mais segurança, mas não foi necessário, poderia ser aqui também, mas eu já consideraria aqui um bom ponto de stop. Olha só, vamos colocar aqui que aqui seria o nosso stop, beleza? Então, daqui o mercado seguiu, olha. Fez outro gain sensacional. Olha só, a gente alcançaria até 2 vezes o nosso risco, ou seja, a gente teria um risco de 300 pontos, 310 pontos e alcançaria 600 pontos aproximadamente. Então, é um valor bem interessante assim de se estar trabalhando. E como eu queria te mostrar um movimento de baixa, aqui fez aquele formato que ele ficou acima das 3 médias, você fez sua entrada, beleza, e aqui, ó, bem aqui, ele já indicou uma baixa. Aí, beleza, olha onde você fez a entrada, logo aqui. Depois ele começou a dar uma correção, fazer uma correção. Então, aí você já tinha seu stop bem aqui. Você já estava garantindo aqui o seu ponto de stop bem aqui. Então, você estava com o stop acionado aqui de 500 pontos. Porém, o mercado fez a correção, não deu continuidade e simplesmente levou para baixo. Aqui já levou mais de uma vez o seu risco retorno. E mais para frente, nós temos aqui que o mercado caiu bem mais. E olha só. Depois tornou a subir. Porém, caiu bastante. Vamos calcular aqui. Foram em torno de 1.900 pontos o mercado despencou. Claro que essa estratégia aqui, ela tem possibilidade de você sofrer um stop loss. A gente não pode descartar essa possibilidade, mas nunca, porque nenhuma estratégia é 100% assertiva, tá bom? Mas claro, tudo tem um contexto. Por exemplo, voltando ali naqueles 2 pontos que a gente fez a entrada, que seriam estes 2, a gente teria aqui uma entrada bem aqui, correto? E a gente teria esse stop. Que indicador a mais eu poderia indicar? O volume, olha só. Vamos analisar o volume. Aqui a gente teve a partir daqui, ó, o candle que deu o gatilho, ele foi acima da média. O anterior foi bem na média. Depois foi um pouco menor, beleza. Mas olha só, acima da média, continuou, foi continuando, ó, mantendo aqui uma média boa aqui de força. Aqui ele colocou uma boa força de rejeição, olha só. Rejeitou bastante. Olha só, rejeitou. Porém, o próximo candle já mostrou fraqueza, ou seja, você poderia continuar no trade mais um pouco. E olha aqui, esse último aqui, este aqui, ó, você já poderia considerar uma saída, porque já está menor a barra aqui, já está menor do que a barra vermelha. A força vendedora foi maior que a compradora. Então aqui você já poderia considerar uma saída, poderia liquidar seu trade. E foi justamente isso que aconteceu. Bem, um candle apenas após, você já teria encerrado o seu dia, tá bom? Seu dia não, seu trade. Então, aqui, mesma coisa, olha só. Vamos ver como é que o volume nos explica. Acima da média, ele foi e continuou. Beleza, ele acionou, não teve o que fazer, ele acionou. Porém, a hora que chegou aqui, ó, foi muita fraqueza. Ele botou tanta força nesse candle aqui,
nesse box, que aqui, ó, já não tinha tanta força. Então ele começou, ó, volume acima da média, aqui um pouco abaixo, aí você foi acompanhando. Aí você verificou, você assumiu esse risco. Quando você assume esse risco, você continua. Não tem o que fazer, continua. Se você achar que não é viável, também você pode encerrar seu trade. Fica a seu critério. Mas olha só, ele deu continuidade e aqui, ó, foi a força, ó, bastante força. E aqui ele despencou. Mesmo que com pouca intensidade, ele caiu. Não teve força para continuar subindo. E olha, voltou, fez essa mega barra aqui, ó. Porém, foi rejeitado novamente e continuou caindo. E olha só, foi continuando assim até atingir quase 2.000 pontos, olha. Então é isso. E agora vamos achar aqui um ponto que pode ter dado um stop loss. Vamos lá. O que é difícil fazer? É uma entrada depois que o trade começou a andar. Ou seja, ele está sempre abaixo da média. Você pode entrar? Pode. Mas aí você tem que fazer uma análise mais apurada. Então, aí fica bem ao seu critério mesmo. Então, por exemplo, aqui ele caiu, ele começou a subir, mostrou intensidade para subir. E aqui ele fez uma mega barra aqui mesmo, bem forte, ó, nessa região, né? Mas só que aqui já estava no meio. Beleza. Onde era uma entrada aqui, olha? Você poderia ter feito sua entrada logo após, ó. Rompeu 1, 2, o terceiro. Você faria uma entrada aqui. Então, essa entrada que você faria aqui, ela daria stop loss. Por quê? Ele chegou num ponto que ele não teve mais força para subir, ó. Ele foi uma exaustão aqui. Nesse daqui, ó. Foi bem uma exaustão, bem nele. E depois ele foi, colocou e não conseguiu. Não conseguiu reverter. E nisso aqui ele botou um último esforço para subir. Não conseguiu. E foi onde ele te estopou, porque o seu stop está nessa região. Entendeu? É isso que vocês têm que entender. Primeiramente, que o mercado ele pode te estopar. E segundo, se você tem o capital necessário para entrar em uma operação. Depois é só seguir a regra. Segundo o candle, acima das 3 médias, você faz uma compra ou uma venda e utiliza os seus critérios para fazer uma saída, tá certo? Espero que tenha ficado claro o conteúdo aqui. Eu posso ter estendido um pouco, mas espero que tenha deixado tudo bem claro. Ficou tudo bem explicado. Vou colocar os valores de cada média aqui na descrição, tá bom? E caso você tenha alguma dúvida, não fique com dúvida, não deixe ela na sua cabeça. Chama a gente aqui nos comentários que a gente vai estar respondendo para você aqui tudo certinho, tirando suas dúvidas, tá certo? Não se esqueça de inscrever, deixar aquele joinha maroto lá para dar uma força aqui pra gente e também não se esqueça de marcar o sininho para receber novos conteúdos, tá bom? E é isso, muito obrigado e até uma próxima.